Só um segundo. Pronto, agora estamos ao vivo. Então, gente, boa. You're in the show, está escrito aqui. You're in the show. It's time! Então, boa tarde, né, para as pessoas que vão chegando. Estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, amigo queridíssimo de muito tempo. Será que a gente fala quanto tempo, João? Eu não falo. Não falado. Vamos dizer que o João tocava viola na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Né? E dava aula no Sesc. Né? Isso. Faz muito tempo. E aí eu tenho, então, o prazer, o privilégio de receber aqui o João Maurício Galindo. Obrigada, João, por topar. Imagina, prazer. Prazer falar com você depois de tanto tempo. Faz muito tempo, né? A gente não se encontra. Mas agora está mais difícil de encontrar o João, porque ele está em Portugal, né? Eu estava indo bastante para o Brasil, mas agora eu estou preso aqui. Está preso. Bom, você está preso no lugar... Não estou, porque aqui a gente vai indo para a rua. Já contornou o pico da pandemia, né? Então... não, aqui já está acabando, né? Já está lá embaixo. Como é que chama? O confinamento funcionou aqui. Funcionou, todo mundo né? quietinho em casa, os casos foram caindo. Que maravilha. E agora já pode sair para ir a um restaurante? Agora já sim. Tem regras, né? E o povo aqui segue as regras, né? Não ficam discutindo as regras. Então, você vai no restaurante, tem, assim, uma distância entre uma mesa e outra, o dono do restaurante, ele tem que estar de máscara, você tem que entrar de máscara, mas lá dentro, obviamente, você tira, porque você vai comer, né? Então, até, algumas regrinhas até parecem idiotas, mas com bons europeus, eles seguem, né? Eles seguem. E quem reclama, mas segue a regra. E os que não seguem são uma minoria. São uma minoria. Tem os que não seguem. Você deve estar acompanhando, a gente tem dois problemas nesse sentido. Uma é a multiplicidade de regras, e a outra é as pessoas, além de cada uma seguir uma regra, tem as que não seguem nenhuma. Então, a triste notícia que eu recebi hoje aqui em Goiânia é que a gente está passando de 90% de ocupação dos leitos de UTI. Esse é o grande problema. Então, né? Esse é o grande problema. Pois é, mesmo você estando aí, né, João, em Portugal, você está muito ligado ao Brasil, porque o seu trabalho está principalmente aqui. Você estava me contando que não é mais o diretor artístico da Jazz Sinfônica, mas trabalha na Jazz Sinfônica, é regente, né, lá. E assim, eu não sei que você faz tanta coisa, você faz mais um monte de coisa. Você escreve, você faz programa na rádio, você faz palestra, você dá curso, e está tudo muito relacionado ao trabalho de regência, né? Não só a regência, né? Tem o lado do professor, mas é o professor do cara que não é músico, né? Eu tento mesmo fazer um trabalho de divulgação sério, né? De levar a música, o que eu gosto de chamar de música de concerto, e onde eu incluo até uma boa parcela da música popular, né? Eu chamo de música de concerto aquela que a gente senta na cadeira para ouvir, né? Aquela que não é feita para outro propósito. Então, eu tenho esse lado de fazer palestra, programa na rádio, eu gosto muito disso, né? De levar de informação, mas não no jargão técnico, não para músico. É o outro lado da moeda que eu gosto muito. E que é muito importante, né? Porque se a gente quiser que as pessoas das outras profissões do mundo que não sejam ligadas à música acompanhem ou assistam, prestigiem o que a gente faz, precisa ter esse trabalho, né? Eu tive um professor, o Alberto Jafé, que ele martelou isso muito na cabeça minha e de todos os alunos dele, né? Música é um tesouro da humanidade para ser compartilhado, não é para ficar... Ela era, quando foi criada, né? Ele até dizia, quantas pessoas ouviam Schumann na Alemanha em 1860? Pouquíssimas, né? Hoje a gente vive a comunicação de massa, a população mundial é exorbitantemente maior, por que não levar isso para quem quiser? Bem, não é dizer que é uma obrigação, né? Que Schumann é melhor que todo o resto, não é isso, mas leva.
coloca à disposição das pessoas, quem quiser conhecer. Cultura, em geral, é para ser compartilhada. Né? E eu ainda peguei, no meu tempo de estudante, uma fase em que parecia que algumas pessoas queriam criar um envoltório de misticismo, de segredo em torno de certas manifestações culturais. Aquilo era para pertencer só a algumas poucas pessoas iniciadas. E eu acho que isso diminuiu muito, felizmente. Mas era muito assim. O pessoal mais jovem acho que não passou por isso, não viu esse ambiente. Né? A gente está todo dia aqui, uma hora ou outra cai nessa coisa assim, quem nasceu no milênio passado, quem nasceu nesse milênio, tem uma diferença muito grande, né? Mas, porque obviamente é muito rápida a transformação, né? É que eu acho que a gente, que está na nossa idade, não me considero um velho ainda, acho que não. Mas a gente já viveu algumas décadas aí, então a gente tem que estar ligado nisso. Daqui a pouco eu começo a falar de um jeito que o camarada que nasceu em 1995 não vai entender. Né? Eu vou começar a falar de coisas anteriores como se ele tivesse vivo nessa época. Então, eu acho que isso é para a gente mesmo, né? Para a gente saber como conversar com as pessoas mais jovens. Mas esse tipo de problema sempre existiu. Né? Sempre existiu, claro. O nosso problema hoje, com o advento da internet, que não é tão antigo assim, tem 25 anos, coisa assim, né? E nesse período que seria pequeno comparado, né, à existência, as coisas andaram numa velocidade já incalculável. Então, as pessoas, muito antes do que seria o natural, já não entendem mais o que a gente fala. Porque até estávamos discutindo com um colega a possibilidade de criação de um curso, e começa a ficar complicado você se comunicar com o jovem que está entrando na universidade, e ele está acostumado, a maior parte da formação dele musical está sendo feita via internet, de uma forma ou de outra. Então, tem um intertexto. Então, ele não segue, sabe, capítulo 1, capítulo 2, lição 3, lição 4. Ele google o que ele precisa saber e vem aquele milhões de informações. É muito difícil medir o que a pessoa sabe ou não sabe. Porque a forma de adquirir conhecimento mudou demais. Virou um mosaico, né? Você pega um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. E tem vantagens nisso, eu acho. Tem as desvantagens, mas também tem vantagens nisso. Tem. Eu tinha muito preconceito no começo com a internet, achando, ainda um pouco do meu tempo, eu fiz o meu mestrado no ano 2000. Depois eu nunca mais trabalhei no ambiente acadêmico, nada, mas com aquela cabeça assim que eu tinha na época, da procura pelo conhecimento, né, que a gente quer que seja verdadeiro e consistente. Então eu tinha muito preconceito com a internet, em relação à internet, né? Achava que a informação que eu achava na internet era muito perigosa, podia ser mal feita, falsa, mas eu fui perdendo um pouco esse preconceito. Na minha área, por exemplo, regência de orquestra, eu sou um maestro de orquestra. O que eu vejo hoje no YouTube são coisas preciosas. Quando eu estudava, quando é que eu podia imaginar que eu ia ver grandes regentes atuando, regendo, ensaiando uma orquestra? Isso não existia. A gente, na década de 80, tentava conseguir uma fita de videocassete do Karajan regendo para ver como é que era um maestro alemão. Assim. Não tinha. A gente tinha os amigos que iam para a Alemanha e voltavam contando história. Hoje eu entro no YouTube, eu vejo lá os caras, todos os grandes regentes, alemães, italianos, franceses. Isso é bárbaro. Exatamente isso que eu falo, a formação da pessoa, outro dia eu estava falando aqui, bom, o gestual da regência é 20%, o resto é todo o resto, né, que você tem. Mas se ela tivesse que estudar o gestual, ela podia estudar vários estilos, só assistindo vídeo no YouTube hoje. Quando né, que a gente ia pensar, quando é que um regente hoje poderia ter essa quantidade de informação? Se eu hoje fosse organizar um curso de regência, alguma universidade, eu botava YouTube. Eu fazia uma seleção, eu baixaria os vídeos. Não sei se isso é ilegal ou não, mas eu já baixava. Porque vai que alguém tira o vídeo do ar, mas são vídeos antigos, né, da década de 50. Carlo Maria Giulini, um regente que eu sempre admirei, meus professores falavam que ele era um grande músico. Eu não sabia nem como era a cara dele.
Agora, tem ele regendo, jovem, maduro, idoso. Cláudio Abado, tem o Cláudio Abado regendo novinho, regendo com meia idade, regendo. Você vê como a técnica dele, o modo de reger foi mudando. É uma loucura você pegar todos os vídeos do Abado, botar em ordem cronológica, assistir todos. É um curso de regência. É um curso que dá para a gente fazer na graduação de altíssimo nível. Altíssimo nível. João, antes da gente continuar, quero te falar que tem muita gente entrando aqui. O nosso passado está nos condenando aqui, viu? Porque tá eu não vejo quem entra. Eu Mônica Augusto, Rita Domingues, Edmundo Hora, Márcia Del Francisco. Edmundo Hora, o cravista? Edmundo é assim, é parceiro aqui desde o primeiro dia. O Edmundo tem um CD que eu amava ouvir, que era o Harmônico Tributo. Eu adorava aquele CD dele. Aí. Nossa, ouvi muito. Achava muito Celso bom. Franchini acabou de entrar. Celso Franchini? Celso Franchini. Sério? Sério. Abraços para ele. Olha, Sônia Albano de Lima. Soninha, você nunca entrou aqui, Sônia? Só por causa do João Maurício? Agora eu estou assim, morrendo de ciúme. Eu estou aqui todo dia, você acredita que ela não entrou? Estava me esperando. Estava esperando você. A Márcia Del Francisco está falando, tenho pensado tanto no professor Paul Reuter, ele falava muito sobre isso e estou vendo agora que aqui nesse isolamento a busca por mudanças. A Márcia é cellista, que está em Bruxelas. João, no canto direito, seu, superior, tem um lugar lá que está escrito Comments. Eu acho... tá. Acho que você consegue... pronto. Agora apareceu. Isso. Você consegue ver o que as pessoas estão falando. Sim. E aí, então... Bom, voltando à questão do aprendizado de regência, né? Eu tenho uma... Edmundo. Estou falando. Edmundo. Vivemos esse contraditório. Trabalhar e construir sonoridades com base em textos do passado, num mundo altamente tecnológico, está frente de não. Nossa, essa pergunta dá umas 2 horas de bate-papo. Vai dar. Deixa eu ler para as pessoas que... não sei se todo mundo está vendo. De maneira geral, vivemos esse contraditório. Trabalhar e construir sonoridades com base em textos do passado e em um mundo altamente tecnológico que está à frente de nós. Como trabalhar com isso de modo criativo, João Maurício? Olha, então, tem uma palavra boa que são textos do passado. Eu colocaria assim, textos sagrados. É a mesma religião, né? Você tem os textos sagrados. É a liturgia. Mas é que eu acho que esses textos, alguns são tão maravilhosos, por mais que a gente mude o mundo tecnologicamente, esses textos são definitivos, né? São coisas humanas. Então, enquanto a gente continuar como seres humanos, esses textos vão fazer sentido para a gente. Agora é só saber como utilizar essa tecnologia. Esse é o grande desafio, né? E eu acho que isso é possível, né? Eu acho que em nenhum momento vai acontecer de um músico se ver impedido de trabalhar com esses textos e passar a mensagem desses textos para outro ser humano pela tecnologia. Eu acho. O como é uma grande pergunta, que aí a gente precisava virar um debate, né, Edmundo? Mas eu acho que isso até é estimulante. Como é que eu vou usar a tecnologia para trabalhar isso? E como é que eu vou evitar que a tecnologia massacre esses textos? Quando eu falo texto, eu estou falando das partituras, né? Acho que é isso que você quis dizer, né? Então, a gente, sabe, pega uma obra do passado e... Quando eu faço palestra, as minhas palestras são feitas para quem não é músico, né? Então, eu costumo dizer que a gente, às vezes, ouve música muito antiga, mas a gente tem ouvidos modernos. Então, por exemplo, as sinfonias de Beethoven estão lotadas de música popular. Mas a gente não identifica essas peças como música popular. O quarto movimento da sétima de Beethoven é um verbunco, que é uma dança húngara, que eles usavam quando eles iam fazer alistamento militar, né? E eu aprendi isso lendo por aí, textos de musicólogos, né? E não é que eu entrei no YouTube, digitei verbunco, e tem um monte de gente na Hungria que até hoje dança verbunco, e a gente vê lá, aí você ouve e fala, pô, mas isso aqui realmente parece a sétima de Beethoven. É claro que não. Então, eu estou usando essa tecnologia da internet até para conferir certas informações que eu tinha do passado. Eu não imaginava como era um verbunco. Mas existe até hoje, né?
E eu deveria ter aprendido isso antes. Não aprendi, né? Então, a Mônica Augusto fez um comentário para a pergunta do Edmundo, né? Fazendo perguntas criativas. Eu também, Exatamente, né? Muito bom. Um comentário a muito gente bom. tem que fazer perguntas criativas para nós mesmos, porque nós também estamos habituados com a nossa maneira de aprender, né? É. A gente tem um sistema que adotou aí ao longo dessas décadas que você falou, e é difícil você mudar, né? Por mais que a gente queira ser contemporâneo, tem uma acomodação ali na maneira como eu faço a coisa. E especialmente se a gente não for bem remunerado para isso. Então, mas enfim, João, eu queria que você. A Mônica perguntou lá atrás se você estava morando em Lisboa. Não, ele está morando no norte da. Eu estou numa cidade pequena que fica ao norte do Porto, uma cidade de praia. Eu vim aqui para dar uma desestressada. A minha cardiologista falou que se eu continuasse em São Paulo como diretor artístico da Jazz Sinfônica, eu ia morrer logo. Falou bem assim mesmo. Ela olhou bem na minha cara e falou: Você tem condição de se aposentar agora, imediatamente? Eu falei: Não. Ela falou: Mas pelo menos deixar esse emprego? Falou exatamente assim. Isso foi em 2017, quando a Jazz Sinfônica quase acabou, né? E eu estava me virando para tudo quanto é lado, fazendo contato com todo mundo para tentar evitar que isso acontecesse. Eu, não só eu, né? Os músicos todos, a orquestra, eu estava muito estressado, não dormia à noite. Eu só recebi as ordens. Essa semana demite 3, aí eu vi na semana seguinte, demite mais 2, e aí vai. E eu dei uma ferrada boa nas minhas coronárias. Aí eu cheguei em casa aquele dia e falei, minha mulher vivia dizendo, um dia eu quero morar em Portugal, porque a gente vinha passar as férias aqui e gostava. Aí a gente veio. Eu falei para ela, minha cardiologista falou para ir embora. Aí eu vim, dei um jeito, né, quer dizer, eu falei com o secretário de Cultura, falei, quero continuar regendo a orquestra de vez em quando, me põe aí como um convidado frequente. Aí ele fez quer dizer, eu passei a ganhar metade do que eu ganhava e eu rejo várias vezes por ano. E outros Ganhar trabalhos que eu faço online, né? Oi? ganha metade do que você ganhava e ganhar o dobro de tempo de vida. É. Outro dia eu vi um post que alguém mandou no YouTube. Era um negócio assim: o que você acha de ganhar não sei quantos milhões, mas perder 3 anos da vida? Você topa? Então, é para você pensar, né? Uau! Mas eu estou aqui, mas eu vou sempre para o Brasil. E tem uma coisa assim que é louca em mim: eu adoro viajar, eu adoro entrar no avião. Então, para mim, está tudo bem. Eu vou e volto. Agora, com a pandemia, eu parei, né? Estou aqui desde março. Então, João, Tá fala aqui. porque você lançou um livro no final do ano passado, né? O Beethoven. Então, o diretor da editora Contexto, uma editora de São Paulo, o professor Jaime Pinsky, ele é um historiador, né? Fez uma bela carreira acadêmica, se aposentou e ele criou essa editora, uma editora muito interessante, editora Contexto. Ele ligou para mim um dia, eu não o conhecia. Na verdade, ele pediu para uma pessoa conhecida perguntar para mim muito, muito elegantemente se eu podia passar meu contato para ele. E aí ele me disse que por causa dos 250 anos do Beethoven, ele queria lançar um livro sobre Beethoven em dezembro, que é quando o Beethoven faz aniversário, né? Dezembro do ano passado. E que a ideia dele era pegar um texto pequeno do Romain Rolland, que foi um escritor da virada do século. Em 1915, ele fez um texto pequeno sobre Beethoven. Né? Ele queria colocar esse texto e um texto de alguém contemporâneo. E como segundo ele me ouvia na Rádio Cultura, gosta dos meus programas na Rádio Cultura, ele achou que o meu perfil era legal, que é ele quis que eu escrevesse o livro do mesmo jeito que eu me comunico com os ouvintes da rádio, né? Tentando descomplicar a coisa. E no começo eu falei que não escrevia, que não tinha tempo. Aí ele me disse assim, mas quem não tem tempo é quem faz as coisas. E aí, sob pressão, eu escrevi esse livro. Então, ele é 2/3 das páginas, é um texto meu, 1/3 é do Romain Rolland. E não é uma biografia, eu acho que é um texto de aproximação para quem não é músico. E eu acho que tem até muita informação para quem é músico, mas para quem não é músico e quer saber sobre Beethoven, né, eu acho que é um texto gostoso de ler. Eu não faço uma biografia dele cronológica. Mostra ele para nós aqui.
Olha. Se alguém quiser comprar, tem na Amazon Brasil, amazon.com.br. Não é caro. Sim. Tem essa Mas é capa um aí. texto gostoso de ler. Beethoven, as muitas faces de um gênio. Esse título foi o Jaime Pinsky que bolou. E aqui eu e o Roman Roland. O Roman Roland é prêmio Nobel, né? De literatura, então eu estou bem acompanhado. Nossa. Agora, o texto do Roland Bom, é bem ele também, romântico. né? Ele também está bem acompanhado. Tá tudo O certo. texto dele é bem romântico. Foi feito. Ele começa falando da Primeira Guerra Mundial, né? Que a Europa está vivendo uma época de sombras. Então, por que não tentar ir buscar na arte algum sentido para aquela loucura toda, né? Daquela vida. É mais bacana. Agora, o meu tem um capítulo que eu gosto muito, que eu chamo de a produção de música ruim do Beethoven, né? Aquelas coisas que ele fazia para ganhar dinheiro, que eu acho o máximo, porque é o outro lado da moeda. Né? Sim. Então, por exemplo, ele tem um editor de partituras, eu não lembro se o cara, eu esqueci o nome dele, se ele era escocês ou irlandês, que encomendou para o Beethoven arranjos de canções populares britânicas. Que era para ele vender para aquela classe média que fazia música em casa, que se juntava para tocar em casa. E ele falou para Beethoven, é assim, é canto e piano, mas você também põe violino e violoncelo, mas que possa tocar ad libitum, que você possa tocar sem. Porque você não sabe, né? O cara, às vezes, a esposa é cantora, o marido é pianista, ou vice-versa, tem um filho que toca violino, o vizinho toca violoncelo, é assim. E o Beethoven fez, e o próprio Beethoven gostou. E aí o Beethoven foi atrás de canções de outra nacionalidade. Então, ele fez canções do Tirol, canções da espanhola, e se tem até uma em português, uma canção portuguesa, chama Seus Lindos Olhos, musicada pelo Beethoven. Nossa, essa Então, nunca. 180 canções populares da época que ele fez arranjo para piano, voz, piano, violino, violoncelo de líbito. Aí eu pego Por Elise, por exemplo, né? Falo do caminhão de gás, aqueles todo, e digo, Por Elise é uma das bagatelas. Nem pouca gente conhece as bagatelas para piano do Beethoven. E tem algumas que são lindas, que já antecipam um pouco Chopin, sabe? Já antecipam aquela coisa típica do romantismo, são as peças curtas, os noturnos, os prelúdios. Ele já está meio que antecipando isso. Então, é um lado da produção do Beethoven que não é muito conhecido. Esse capítulo eu recomendo, é gostoso. Bom, já que vai ler esse capítulo, leia o livro todo. Né? Oi? Já que vai ler esse capítulo, leia o livro todo, né? Leia o livro todo. É o chamariz. É um chamariz, tá? Aí, o Daniel Neri? Sim, peraí, eu lembro dele. Olá, maestro. Há quanto tempo estivemos juntos na Sinfônica de Sergipe? Tem uma pergunta. Ao ensaiar, o maestro ouve as ideias musicais da orquestra. Essas ideias influenciam a sua própria interpretação musical? Há uma negociação entre suas ideias e ideias da orquestra? Obrigado, sucesso. Obrigado, Sônia. Olha, como diz aqui em Portugal, por acaso eu até faço isso, mas eu não recomendo, não. Isso é difícil. Isso é difícil. A relação do músico, do maestro com os músicos é o grande aprendizado. Eu já vi muitos colegas, grandes músicos, tentarem fazer uma carreira de maestro e não conseguir porque não sabem fazer essa relação. Não é fácil, Daniel. O Daniel é regente, você deve saber isso aí, né? Então, para você chegar a um ponto de você, eu vou falar bem preto no branco, sabe? Vou botar o dedo na ferida. Você conversar com os músicos sobre ideias de interpretação, sem que aconteçam dois grandes problemas. Primeiro, o ensaio virar uma grande bagunça. E segundo, você perder a sua autoridade, no bom sentido, em relação à orquestra, isso não é fácil. Eu consigo fazer isso de um jeito que eu converso com o músico, mas o cara acha que eu sou um cara legal para conversar. Mas haverá um músico que vai dizer, pô, esse cara está aceitando a sessão da orquestra porque ele não tem ideias próprias. Eu estava Cuidado com isso. comentando. Eu já vi isso acontecer. Fala, senhor. Alexandre Zilaí acabou de entrar. Grande Alexandre. Então, já esteve aqui com a gente, tal, delícia. Estava conversando aqui com o Ângelo Dias, né, regente aqui, e outro dia estava falando justamente isso. Como músico de orquestra, eu já tive essa experiência, né? A gente senta atrás da estante, eu não sei o que acontece, é um diabo que entra na cabeça, assim. A gente muda. Você já tocou em orquestra há tantos anos. Sim. É muito diferente você estar sentado lá por uma série de coisas, né, que acontecem, que está longe de ser só fazer musical.
né? Quem já assistiu o ensaio de orquestra do Fellini, lá pode ver a orquestra como um ambiente de trabalho. É um ambiente difícil de trabalho. E essa relação aí da hora da interpretação seria o suprassumo, é o horário, é o momento de fazer música, de integrar. Mas os outros momentos são muito mais intensos, parece. Mas, olha, esse negócio de ouvir que o Daniel fala, isso é do Brasil, viu? Quando eu regi no exterior, não tem essa conversa, não. Os músicos querem que você assuma sua posição de maestro, eles estão ali para tocar a sua interpretação, o seu andamento, o seu fraseado. Eu regi concertos em uns 12 países. Nunca aconteceu fora do Brasil de algum músico querer discutir comigo. Isso eu só vi acontecer no Brasil. Discutir no bom sentido, eu digo. Ah, maestro, não poderia fazer assim? Eu vi na Nem Itália uma vez você querer. um músico levantar uma lebre e o colega dele falar: fica quieto, que resolve o maestro. Sabe? Não, são papéis e não tem nenhum problema. Eu regi uma orquestra em Roma que a gente teve um relacionamento super legal, mas super legal. Do começo ao fim, não teve nenhum problema tal. E era assim, eles faziam tudo o que eu pedia, não tinha crise, eles estavam lá para isso. Agora, eu já vi a orquestra do Brasil, até na estadualzinha, assim, eu com 40 anos, um menino com 20, dizer que a minha interpretação estava errada. Então, isso tem muito no Brasil, né? Agora, na Jazz Sinfônica, por exemplo, eu tenho grandes músicos lá dentro. E a gente trabalha com repertório de música popular feito para nós. Então, é um trabalho experimental. Eu cansei de reger coisa que acabou de sair da primeira execução. E aí eu converso muito, o pessoal da percussão, o Guelo, o Vinícius da percussão, que são grandes músicos e são amigos, são pessoas que a gente senta. Ô, Guelo, como é que você acha? E se você entrasse 4 compassos antes, em vez de entrar no 18, entrasse no 14, você dava uma segurança aqui para os violoncelos aqui na frente. Ah, tá bom, mas vou fazer isso. Ou vice-versa. Ô, João, mas você quer mesmo que eu toque aí? Não é melhor entrar depois? Olha, acho que você tem razão. Então, isso lá rola, é muito gostoso na Jazz Sinfônica. Isso é muito Mas você está gostoso. lidando com músicos, na sua grande maioria, experientes, né? E que sabe o que estão falando. Agora, você tem que tomar cuidado. O que eu falei para o Daniel tem que tomar cuidado. Né? A grande diferença que eu senti tocando em orquestra nos Estados Unidos, né, que é onde eu toquei, trabalhei em algumas orquestras, é que existe esse respeito em geral. Né? O maestro trabalha com tranquilidade porque os músicos também sabem a ética do naipe. Você pode odiar o espalo, você vai fazer Sim. Entendeu? Não tem discussão. Isso chama-se profissionalismo. O nome que eu dou para isso é profissionalismo. Eu cansei de ver, né? A gente até ouve aquela história que o Quarteto Amadeus, os 4 já nem conseguiam se olhar mais na cara no final da vida, mas eles iam lá, faziam o concerto, sem crise. Não sei se é verdade ou não, mas muita gente falava isso. É muito comum em todas as orquestras, no mundo todo. Eu passei recentemente um ano em Paris, em contato com algumas orquestras, e assim, muitas histórias de naipe, sabe? De gente que realmente você não imagina a relação pessoal que aquelas pessoas têm, porque eles conseguem ser tão profissionais que a música é maravilhosa. Separam totalmente uma coisa da outra, mas que tem história, tem, porque o trabalho é pesado demais. Né? Mas quando você consegue ter uma orquestra, que você tem esse nível de trocar ideia com os músicos numa boa, isso não prejudica ninguém, é muito legal. Mas isso é meio que uma utopia, sabe? Lá na Jazz Sinfônica eu consegui muito isso me deixa muito feliz, mas não é fácil, não. Com outras orquestras eu não arrisco. A Jazz Sinfônica é muito especial, né, João? Ela é, né? Eu estou lá há 20 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar com eles, foi como músico, como mais convidado. Eu achava que... Eu não conhecia direito a Jazz Sinfônica. Também ela tinha pouco tempo de existência. Eu achava que era uma orquestra de música água com açúcar. Quando eu cheguei lá e peguei aquelas partituras do Maestro Ciro Pereira e comecei a estudar, falei, uau, isso aqui é uma preciosidade, né? E aí a gente foi desbravando esse mundo dos arranjadores, conhecendo novos compositores. Tem partituras belíssimas. Hoje a Jazz Sinfônica tem um acervo de quase 2.000 partituras feitas para ela. Né? Feitas para ela. Encomendados para diversos compositores e arranjadores. A gente até chegou a fazer, eu cheguei na minha época a montar um concurso de composição. E foi muito legal. Apareceu gente assim escrevendo coisas fantásticas que a gente não imaginava.
Mas a gente não conseguiu prosseguir, porque foi quando começou a recessão, 2015, 2016, aí acabou o dinheiro para convidar mais convidado, acabou o dinheiro para convidar solista. Agora que a coisa estava começando a melhorar e veio a pandemia, né? Mas são quase 2.000 partituras encomendadas pela orquestra. E poucas, eu não sei se tem outra orquestra no mundo que fez coisa igual. Parabéns. Bom, a gente está chegando aí no final, já chegou, né? Nos 30 minutos. A meia hora passa rápido. Passa rápido, e tal. E aí fica todo mundo, e tal. Mas são 30 minutos todo dia. E como eu sempre falo, a gente vai ficar aqui até o fim da quarentena, então, né, João, você pode voltar quando você quiser. Tá bom, só se me convidar, eu volto. Sem problema. Então, gente, muitíssimo obrigado por vocês estarem aí. Depois, João, se você puder entrar lá no Face, assim, rapidinho, e dar uma curtida no que as pessoas estão falando e tal. E tá bom. Se quiser colocar o link da editora a editora é a editora Contexto. Se você escrever no Google, editora Contexto, vai achar. Mas o pessoal da editora me pede para fazer o seguinte: se alguém quiser comprar o livro, que custa acho que 45, 48 reais, uma coisa assim, eles pedem para comprar pela Amazon, porque isso eles ganham ponto. A Amazon passa a ver a editora Contexto como uma editora importante, entendeu? E a Amazon Brasil, amazon.com.br. Mas dá para entrar lá no site da editora até comprar por lá. Tá bom. Então, recado dado aí, pessoal. Amanhã estamos aqui com a Cristina Caparelli Guerli, pianista da Federal do Rio Grande do Sul, né? E às 15 horas, como todo dia, no mais, fique em casa, álcool em gel, máscara. Preferência, fique em casa, né? Então, e aí, bom é aquela viseira. Aí no Brasil não está vendendo aquela viseira, assim, de bombeiro? Aquilo lá que é bom. Aquela é muito boa, mas por enquanto é restrita ao pessoal do serviço da saúde, porque a fabricação não dá conta de todo mundo. Aqui a gente compra no supermercado. Máscara aqui já estava lindo, né? Então, mas a máscara, você pode pegar o vírus pelos olhos. Se você entrar no mar de gotículas, a máscara acaba ajudando você a não propagar. Agora, aquela viseira te cobre os olhos também, ajuda. Pois é. A gente tem que lidar com o que tem. Aqui no Brasil não tem. Então, mantenha a distância. Juízo. O que tem que ter juízo. João, bom demais falar com você. Obrigado, Sônia. Obrigado por ter convidado. Gostei de ver. Gente bacana aqui que eu não via há muito tempo. Muito legal. Obrigado para quem veio. Venha mais. As pessoas vão entrando aí ao longo da tarde. Muita gente não pode entrar às 13, mas já sabe que fica gravado lá. O pessoal vem assistir. Legal. Bem bacana. Então tá, um beijo. Tchau, moçada. Até mais. Tchau.